Olá, sou o professor Ronald Pascoal e estamos aqui, sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos de Economia. Vamos aqui passar agora 12 encontros juntos aqui, a Juliana, a Alexandre, a Daiane e muitos outros aqui que já estão nos assistindo ao vivo, né? E essa é uma oportunidade muito grande que nós temos de interagir durante as aulas. Dúvidas que vocês tenham, que ajudem vocês a compreenderem melhor todos os assuntos que nós vamos tratar aqui. São assuntos importantes, assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. Não só do ponto de vista profissional, mas pessoal também, claro, né? É muito importante essa disciplina para a nossa formação e atuação. Tá? Vamos começar olhando aqui de longe, vamos olhar aqui a Terra, o planeta. Vamos começar esse nosso assunto olhando, nos afastando um pouco dos problemas. Olhando aqui essa estrelinha azul, essa bolinha azul aqui, plácida, no espaço sideral. Quando nós olhamos essa bolinha aqui, a gente não se dá conta de todas as coisas que acontecem lá dentro, mas a gente vê ela como uma unidade, uma coisa só. Quando nós começamos a nos aproximar dela, surgem muitas coisas relativas à nossa vida, que dizem respeito aos nossos amores, às nossas necessidades a serem satisfeitas, as nossas necessidades materiais, nossas necessidades de coisas, nossas necessidades profissionais, nossas necessidades de conhecimento. Todas essas coisas estão ali dentro, estão ali nessa bolinha azul ali, elas estão fervilhando ali dentro. E quando nós pegamos os jornais, nós olhamos os jornais, nós vemos que ele tem muita notícia dando conta de muitas coisas, algumas boas, algumas nem tanto, né? Infelizmente, uma parte das notícias não são tão boas assim. Agora, uma boa parte dessas notícias dizem respeito a assuntos econômicos, dizem respeito a questão de dinheiro, a questão do que interessa ao crescimento da riqueza do país, da produção do país. São uma série de questões importantes que se abrem toda vez que a gente de manhã vê o jornal. Isso nos traz uma série de questões que nós temos que resolver. Questões importantes que nós temos que resolver. Por que aparecem essas notícias todas no jornal? Porque elas dizem respeito ao mais fundamental da nossa vida, a nossa sobrevivência no planeta. Nesse planeta, nessa estrelinha azul. Que questões nos interessam? Quando a gente olha nos jornais, nós vemos questões que nos afetam diretamente. Por exemplo, desemprego. Desemprego é algo, claro, de cara nos remete a gente não dispor de um trabalho, logo não dispor de uma remuneração, logo não dispor de meios de adquirir coisas. Então esse é um primeiro ponto que nos afeta quando a gente lê o jornal. A gente está interessado em saber o seguinte: como é que vai estar o emprego? Vai estar subindo? Vai estar descendo? A inflação, outro aspecto importante de notícia que a gente vê diariamente no jornal também. A inflação diz respeito a uma elevação dos preços, uma elevação generalizada dos preços, um aumento dos preços. Isso nos afeta? Claro que nos afeta. A gente perde poder de comprar coisas. Taxa de juros. A taxa de juros também nos afeta. Pessoalmente, de cara, na hora que a gente vai comprar alguma coisa a prazo, vamos comprar um bem de maior valor e a gente precisa pagar a prazo, a taxa de juros vai estar influenciando o preço final desse bem. Mas também ela diz respeito ao funcionamento da economia como um todo. Então, taxa de juros é outra questão importante. O déficit público, nos jornais hoje em dia só se fala em déficit público, não é isso? O que significa ele? Qual a importância dele? Como que ele afeta a economia e logo as nossas vidas? Comércio exterior. Comércio exterior também ouvimos falar em exportação, importação, câmbio. Outra questão muito importante que também vai afetar, no fim das contas, como todas essas outras variáveis que nós vimos aqui, vão afetar no final o nível de emprego, a oferta de emprego que haverá na economia. Isso para falar das influências sobre a nossa vida pessoal, porque como profissionais atuando dentro de empresas, nós também queremos saber sobre essas variáveis aqui, pelo que elas vão afetar o mercado da empresa onde trabalhamos. Será que
a demanda pelos nossos produtos, os nossos serviços vai aumentar ou vai diminuir? Essa é outra questão muito importante. Em suma, algumas dessas preocupações que eu estou colocando aqui, elas são uma amostra de todo o conjunto de variáveis que, ao fim das contas, dizem respeito ao quê? Ao crescimento ou à recessão da economia. Quer dizer, vai a economia crescer ou não? Quando cresce, ótimo para todo mundo. Quando não cresce, é ruim para muita gente. No fim das contas, não é bom para ninguém. Pois bem, Virgínia, a economia está em todas as mídias. A Virgínia aqui está me confirmando isso. A economia está em todas as mídias. E por quê? Por causa da importância que ela tem para a nossa vida. Por causa da importância que ela tem nesse planetinha que nós vivemos lá, para a perpetuação da vida. No nosso caso, da nossa vida. Ora, essas perguntas, essas preocupações, elas nos trazem algumas perguntas interessantes que nós devemos fazer e responder. Perguntas, por exemplo, já que nós estamos tão preocupados com o desemprego, o que causa o desemprego? Por que não existe emprego o tempo todo na economia? O que a gente pode fazer para resolver isso? Quais são as medidas ou as soluções que ao longo da história têm aparecido para resolver essas questões? É um problema bastante complexo. Nós vamos começar a examinar isso. É claro que esse é um curso de fundamentos. Nós não vamos responder a todas as perguntas de forma definitiva. Aliás, em economia, nenhuma pergunta é respondida definitivamente, porque tudo é muito complexo e depende do encadeamento de muitas variáveis. Mas, de qualquer forma, há uma melhora. A gente pode ver que, pouco a pouco, as coisas vão melhorando na história da humanidade. Outra pergunta, o que causa a inflação? Como controlar a inflação? Essa é uma pergunta também bastante importante, Porque se a inflação é o aumento generalizado de preços, eu não quero que ocorra esse aumento generalizado de preços, porque isso vai afetar a demanda. E do nosso ponto de vista pessoal, vai afetar a nossa capacidade de comprar coisas. Uma outra pergunta que essa bastante interessante, por que aumentar a idade mínima da aposentadoria? Hoje em dia se fala muito disso. Por que aumentar a idade mínima da aposentadoria? Ora, porque com isso, quando se aumenta a idade mínima da aposentadoria, as pessoas vão demorar mais tempo para se aposentar. Demorando mais tempo para se aposentar, o governo vai pagar menos aposentadorias. Isso vai resolver aquela variável que nós vimos ainda agora, o déficit público. Resolvendo o déficit público, quer dizer, essa capacidade, esse déficit dos gastos do governo, isso vai certamente melhorar a economia. O que é o déficit público? O déficit público é exatamente o que o governo, quando o governo gasta mais do que arrecada com os impostos. Isso é o déficit público. O governo arrecada os impostos e faz os seus gastos, pagando as aposentadorias, por exemplo. Se ele gasta muito mais do que ele arrecada, ele tem um déficit. E isso não é bom para a economia de um modo geral. Bom, tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se elas cabem a gente responder agora. Vamos ver aqui. Por que as bolsas de valores da Petrobras subiram com a futura venda dela, pois está cheia de dívidas? Bom, essa pergunta é uma das perguntas que nós queremos entender, aqui, ao longo dessa disciplina. Mas, imediatamente, a Petrobras é uma empresa de petróleo, logo tem perspectivas de ganho futuro muito grandes. Se o preço da ação de uma empresa sobe, ou de qualquer empresa sobe, é porque os investidores estão achando que ela vai dar muito lucro. Então vale a pena comprar ações dessa empresa. Uma outra pergunta aqui. Professor, vejo que as empresas de pequeno e médio porte não olham a economia externa com tantos detalhes assim. A baixa visão do macroambiente é um grande vilão das micro e pequenas empresas? Essa é uma grande questão. Quando a gente conversar sobre o setor externo da economia, nós vamos poder olhar isso de forma mais detalhada. Eu não estou conseguindo ver o nome aqui de quem está fazendo a pergunta. A Virgínia perguntou aqui, mas terminando primeiro a resposta sobre o setor externo. As pequenas e médias empresas, de fato, especialmente no Brasil, que não tem uma cultura exportadora muito forte, elas não têm uma visão muito clara desse mercado. Mas existem diversos programas do governo que procuram estimular, e estão conseguindo sucesso, estimular a que a pequena e média empresa se engaje
no comércio exterior. Isso é muito importante para o nível de emprego, como nós vamos estudar aqui. A Virgínia está perguntando se existe algum país que passa ou passou pela deflação. Só ouvimos falar de inflação. A pergunta é ótima, Virgínia, porque a inflação é ruim, mas sabe que a deflação é muito ruim também? Talvez seja até pior do que a inflação, porque a deflação significa uma baixa geral dos preços. Uma baixa geral dos preços faz com que as empresas não queiram investir e aumentar sua capacidade de produção. Imagina, você tem uma empresa, os preços que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto caem. Ora, o que isso significa? Que você vai ganhar menos, então não é interessante investir no seu negócio. Se ocorre uma baixa de preço generalizada por toda a economia, claro que vai levar a um encolhimento dessa economia. A pergunta é muito boa. Se fala muito em inflação, mas e a deflação? Nós voltamos a esse assunto em aulas mais à frente, ok? Bom, continuemos então. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Já viu que as perguntas que vocês fizeram aqui, elas são até melhores do que essas que eu fiz de exemplo aqui. São perguntas concretas que estão mostrando a preocupação que vocês têm com uma série de assuntos do nosso dia a dia. Assuntos que saem do jornal o tempo todo. Então, vamos continuar. É por isso que a gente precisa entender a economia, para que o nosso conhecimento sobre economia não fique na base do achismo, sem entendermos a inter-relação entre todos os conceitos básicos que resultam nesses efeitos aí que nos afetam no dia a dia. Ok? Então, no fim das contas, a grande pergunta que nós queremos responder é como fazer para a economia crescer mais? Tem pessoas que, quando falam, dá a impressão que o governo simplesmente não quer que a economia cresça. Não, não é isso. É que é difícil você articular todas essas variáveis e fazer com que a economia cresça. Não é uma coisa simples. Existem muitos interesses envolvidos. E é isso que nós precisamos estudar. Pois bem, a grande questão é, por que existem esses problemas? Desemprego, inflação, juros altos. Por que existem esses problemas? Porque se não existissem esses problemas, estava tudo resolvido. Por que existe isso? Por que nós temos problemas econômicos? Por que nós temos que ter uma ciência econômica? A questão, vamos começar a entender isso hoje, ela começa pelo estudo das necessidades. Vamos olhar as necessidades. Nós temos necessidade de nos alimentarmos, de nos vestirmos, necessidade de transporte, necessidade de estudarmos, de lazer, necessidade de conhecimento. Nós temos uma série de necessidades. Algumas dessas necessidades, elas são satisfeitas imediatamente por bens que estão na natureza, bens livres. Por exemplo, eu tenho necessidade de respirar. Nós temos necessidade de respirar. Não há necessidade de nenhuma intermediação. Esse bem, ar, que a gente respira, ele está disponível em toda a atmosfera. Não existe uma atividade econômica necessária para que eu tenha acesso a esse bem. Eu simplesmente respiro. Então esse é um bem livre. Ele não é um bem que nos interessa do ponto de vista econômico. Mas é um bem que satisfaz minhas necessidades? Sim, satisfaz a necessidade fundamental, porque se não respirar, eu vou morrer, não é isso? Então esse é um bem importante. A luz do sol é outro bem livre, está aí. Enquanto tem sol, nós podemos aproveitar o sol, ele nos ajuda a fixar cálcio no organismo, então é um bem também necessário, dá uma cor bonita também, né? É um bem necessário, faz as plantas crescerem, né? E é um bem livre. Então existem bens livres na natureza. Esses bens, eles não estão sujeitos ao estudo, a serem abordados pela economia, porque eles são livres. Não tem problema. Se todos os bens fossem livres dessa forma, nós não teríamos problemas econômicos. A questão é que existem bens materiais e imateriais, né, que não são livres, são bens econômicos. Bens que precisam de algum trabalho, de alguma intermediação para que nós possamos usufruir deles. Uma roupa, uma transmissão de uma aula. Existem um monte de pessoas trabalhando para que essas coisas aconteçam, que a roupa chegue até a loja e nós possamos comprá-la, a comida,
né? A aula chega ao nosso dispositivo. Tudo isso necessita de trabalho de outras atividades. Mas as nossas necessidades por esses bens, materiais e imateriais, né? Bens físicos ou bens imateriais como a nossa aula aqui, todos esses bens, eles têm uma característica muito importante, que criam toda a necessidade de haver uma ciência econômica. Como que esses bens econômicos são produzidos? Eles são produzidos quando a gente utiliza fatores de produção. Os fatores de produção são aqueles elementos que são utilizados para produzir alguma coisa. Que fatores são esses? Nós temos 3 fatores fundamentais. Depois nós vamos ver que existem outros 2 mais que nós vamos estudar mais à frente. Mas, imediatamente, de forma ideal, nós temos 3 fatores: terra, trabalho e capital. Terra são os recursos naturais. É isso que a gente designa como fator de produção terra. Todos os recursos naturais. A terra para ser plantada, o minério de ferro, tudo isso que está na natureza, as árvores, a fauna, a flora, tudo isso que está na natureza forma os recursos naturais. Esse fator de produção, às vezes, é chamado de recursos naturais em vez de terra. Outro fator de produção importante é o trabalho. Na realidade, é o trabalho que dá utilidade, que dá valor de uso às coisas que estão na natureza. Eu colho uma fruta, isso é um trabalho de colher. Se eu planto, faço uma plantação de soja, tem um trabalho ali para fazer essa plantação. Se eu caço, se eu construo algum bem, alguma arma, se eu construo algum bem de utilidade, é o trabalho que transforma a natureza, a matéria-prima, em alguma coisa útil. O trabalho é um fator de produção essencial. Tudo começa quando o homem aplica trabalho à natureza. E o outro fator de produção é o capital. O capital, como nós estamos vendo aqui, não é o capital financeiro, não é isso. O capital aqui é o capital físico, são as máquinas, os equipamentos, as ferramentas que potencializam o trabalho. Se eu vou cavar um buraco com as mãos, eu demoro muito tempo para cavar um buraco pequeno. Se eu uso uma pá, minha velocidade para cavar esse buraco aumenta muito mais. A minha produtividade melhora. Se eu uso uma escavadeira, num instantinho eu faço um buraco enorme. Então o capital tem essa função, ele potencializa o resultado do trabalho. Nessa imagem aqui, nós temos bem essa representação de como se conjugam esses 3 fatores de produção. Nós temos a terra. Essa terra aqui é uma terra agricultável, uma terra arável, né, que pode se plantar. Tem uma plantação aqui de algum alimento, né? Nós vemos que tem um trabalhador aqui espalhando fertilizante. Imagino que ele esteja fertilizando essa terra. Esse trabalhador está fazendo esse trabalho, mas ele não está fazendo esse trabalho usando um baldinho e uma conchazinha para espalhar esse fertilizante pela terra. Não, ele está usando uma máquina aqui, ele está usando um trator com um equipamento que vai aspergir esse fertilizante pela terra numa grande quantidade de terra muito rapidamente. Vê o efeito do capital sobre o trabalho. É o mesmo trabalhador, com um baldinho e uma conchinha, quanto ele consegue fertilizar de terra em 1 hora? Com um trator desse, com um equipamento desse, em quanto tempo em 1 hora, em quanto que ele consegue fertilizar de terra? Então, essa é a conjugação dos fatores. Aqui é um exemplo disso. É claro que na indústria, mesmo nos serviços, tem uma série. Esses fatores tomam outros formatos, outras formas, outros modos de serem conjugados para serem empregados e produzir bens, tecidos, alimentos, aulas. Então, é assim que se produz. Isso ainda não é uma questão econômica, simplesmente isso. A grande questão econômica que nós temos é porque esses bens têm uma característica: eles são escassos. Nós não temos uma quantidade infinita de terras. Nós temos terras limitadas. Terras que podem ser agricultáveis são poucas, relativamente falando.
E tem umas terras que são mais férteis que outras. Quanto mais a gente aumenta a fronteira agrícola, quanto mais a gente planta, as terras vão ficando menos férteis. E vão precisar de mais capital. O próprio trabalho, né, ele é escasso. Porque o trabalho também, principalmente quando nós falamos no trabalho especializado, ele não existe de forma indefinida. E o capital também. É claro que isso não existe, esse resultado não é generalizado, essa disponibilidade não é a mesma em toda a Terra. Em alguns países desenvolvidos, nós temos muito capital. São países que têm uma grande quantidade de capital, de máquinas, equipamentos, capital financeiro. São países ricos. Então você tem máquinas, robôs, que são utilizados na produção, e uma relativa escassez de mão de obra. Em outros países menos desenvolvidos, ao contrário, você tem uma abundante mão de obra e pouco capital. Pega os países menos desenvolvidos, por exemplo, da África. Eles têm muita mão de obra disponível e pouco capital para ser utilizado. Esse é um problema econômico. Então, pense nisso. Quando você está falando sobre economia, você está falando na combinação de fatores de produção que tem uma disponibilidade irregular por todo o planeta e são escassos. Pois bem, isso constitui o nosso problema. Esses fatores escassos constituem o nosso problema. Se nós colocarmos lado a lado a escassez desses bens econômicos, os bens destinados à produção, e os bens que podem ser produzidos por extensão, e as nossas necessidades ilimitadas, porque nós podemos sempre desejar mais de todas as coisas que nós precisamos e utilizamos, nós temos um problema: recursos limitados e desejos, necessidades ilimitadas. Daí é que surge o problema econômico. O problema econômico fundamental surge desse descompasso entre o que nós precisamos e o que nós podemos produzir. Ok? Bom, vamos ver aqui se tem alguma questão aqui. A colocação sobre a aposentadoria é interessante, porém já penso do quanto está sendo desviado sem auditoria. Esse é outro problema. É bom você falar nisso nesse momento, não estou conseguindo ver seu nome. É o Marcos. Marcos, é bom você falar nisso nesse momento, mas a questão importante é que nós precisamos entender como a economia se organiza de um modo conceitual, de um modo teórico inicialmente. Porque, veja só, todo sistema ele tem uma certa previsão de como ele vai funcionar. Agora, tem desvios. Aí é outro problema, um problema da polícia, da auditoria, como você está dizendo. A economia sai um pouco fora, porque se alguém está roubando, não é algo que esteja definido no sistema econômico como um si. Haveria necessidade de um instrumento de controle no governo para inibir o déficit público? Existe necessidade e existe esse instrumento. Ele há muito tempo existe, o problema é que é difícil você articular esse controle efetivamente com as necessidades de um país como o nosso que precisa crescer, que precisa se desenvolver. A Virgínia pergunta se os bens são livres porque são abundantes. São livres porque são abundantes, estão disponíveis na natureza, de alguma forma. A água, por exemplo, é outro bem livre, está abundante na natureza. Essa é uma condição para ser livre, efetivamente. Está livre e ele é disseminado por toda a natureza, a luz do sol, o ar, a água. Onde não tem água, a vida humana fica mais difícil, não é verdade? Pois bem, continuemos aqui então com o nosso problema econômico aqui. Vamos lá. Desse problema econômico fundamental decorrem 3 perguntas que devem ser respondidas. Esse é o problema, é o que e quanto produzir. Esse é o primeiro problema econômico fundamental. Porque se nós temos escassez de meios de produção, logo escassez de produtos, e nós temos necessidades ilimitadas, nós temos que escolher. Escolher é uma palavra fundamental em economia. O que nós vamos produzir? Como nós vamos fazer essa escolha é outra questão que nós já vamos abordar. Mas vamos escolher o que produzir. O que eu produzo? Alimentos ou roupa? Automóveis de luxo ou mais escolas? Como essas decisões são tomadas?
Isso é uma questão importante para a gente saber. Como produzir? Essa é outra questão importante. Nós estamos vendo aqui sobre os bens de produção. Os bens de produção, tem países que têm muito capital, outros países que têm mais mão de obra. Como que a gente organiza a produção nesses países? Como que organiza a produção num país em que há abundância de capital e escassez de mão de obra? Ora, a produção vai ser mais intensiva em capital. Em um país que tem mais mão de obra e menos capital, a produção vai ser mais intensiva em mão de obra. Eu tenho que organizar de modo diferente, de acordo com as características de cada país, a produção. Mas como produzir é outra questão muito importante, de forma que eu seja mais eficiente possível. Use da melhor forma possível os recursos disponíveis. E, finalmente, a terceira pergunta, que talvez seja a mais importante. Para quem produzir? Claro, vamos produzir o quê? Quanto? De quê? Como? Mas para quem? Quem vai beneficiar desses bens? Então, quando nós estamos numa sociedade de mercado como a nossa, o que define isso é o nível de renda de cada um. Quem ganha mais tem condição de consumir mais. Quem ganha menos tem condição de consumir menos. Então, essa pergunta aqui, para quem produzir, ela está diretamente ligada à distribuição de renda. País onde a distribuição de renda é melhor, todas as pessoas têm condições, melhor acesso a todos os bens. Não é verdade? Bom, esses são os nossos problemas básicos que a economia procura resolver. Agora nós estamos em condições de responder a pergunta: o que é economia? Primeiro vamos fazer aqui um apanhado sobre os vários significados que a economia pode ter. Eu vou pegar 3 principais significados em que se usa economia. Primeiro, quando a gente fala assim, fazer economia, nós estamos falando em fazer economia, nós estamos falando em economizar, não é isso? No sentido de gastar pouco. Isso é o nosso, um uso coloquial que a gente tem do termo, mas ele não está errado não, ele está certo. Significa que eu devo gastar, eu quero gastar o mínimo possível para obter o máximo de benefício possível. Fazer economia, essa expressão coloquial, gastar pouco, ela faz sentido a gente dizer isso, mas é uma expressão de gastar pouco, é esse sentido de poupar, não gastar hoje para gastar amanhã. Esse termo é correto, embora seja usado coloquialmente. Outro sentido que se dá ao termo economia é quando a gente fala economia de um país. Aí nós estamos nos referindo a um sistema de produção. Nós estamos nos referindo ao conjunto de fatores de produção de um país, a terra, o capital, o trabalho, o tipo de trabalho, de mão de obra, se é mão de obra muito especializada, muito educada, ou se é uma mão de obra pouco qualificada. Nós estamos nos referindo ao sistema de produção de um país. Então nós podemos falar na economia brasileira, que tem determinadas características, na economia alemã, outras determinadas características, a japonesa, a chinesa, a argentina. Cada economia tem a sua característica. Eu posso falar também em termos mais específicos, a economia do estado do Rio, a economia do estado de São Paulo, a economia de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Eu posso falar a economia de uma cidade. Então esse termo, quando é aplicado regionalmente, define uma região econômica onde existe uma determinada forma de produzir coisas. E finalmente, o que nos interessa, a economia como ciência. A ciência econômica, a ciência que trata desses aspectos relativos à produção, às escolhas que são feitas. Vamos ver como se define isso? Então uma definição bastante aceita de economia é que é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade escolhem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e os grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas da melhor maneira possível. Então, olha só. Aqui tem várias questões importantes. Vamos olhar aqui, olha. Primeiro ele diz o seguinte: como indivíduos e a sociedade escolhem, a palavra-chave aqui é escolhem empregar recursos produtivos escassos na produção. Em outras palavras, escolhem o que e quanto produzir.
de modo a distribuí-los, né, vou empregar esses recursos produtivos na produção, né, como produzir bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas. Quer dizer, nessa definição aqui nós estamos tratando das três questões: o que, quanto, como e para quem produzir. Essa é a definição de economia clássica. Mas veja bem, tem algumas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, a fim de satisfazer as necessidades humanas, que nós já vimos, são ilimitadas, são crescentes. E nós vamos, essas necessidades humanas têm que ser satisfeitas respondendo essas três perguntas. E um outro aspecto muito importante, é uma ciência social. Quer dizer, não é uma ciência natural, nós não estamos estudando a natureza, nós não estamos estudando a psicologia do homem, embora se use elementos dessas ciências nos ajudam a entender algumas questões econômicas, mas é uma ciência social que está no seio da sociedade. Antes de prosseguir, deixa eu ver, tem umas questões boas aqui, ó. A Conceição, ela pergunta por que a Patrícia da Conceição pergunta por que a renda no Brasil é muito concentrada. Pergunta difícil, basicamente é uma questão histórica. Há razões históricas para que o salário no Brasil nunca tenha crescido muito. Não posso te responder muito facilmente essa questão, mas é um processo histórico, o assunto que eu vou abordar já já. Né? A Gorete Melo está gostando da aula, obrigado, Gorete. Para a eleição de 93, será que será um déficit para a aposentação gerado um déficit público, e para a eleição do ano que vem serão 3 bilhões de déficit? Olha, são questões complicadas, nós vamos abordando essa questão do déficit público aqui ao longo das aulas, tá? Nós não podemos responder todas as questões que estão no jornal de uma vez, tá? Mas de qualquer forma, é questionável se é mesmo a aposentadoria. Há estudos de economistas questionando se é a Previdência a grande vilã do déficit público. Há outras questões que devem e podem ser examinadas a esse respeito. Ok? Quais os fatores, quem pergunta isso é o Márcio, quais os fatores que fazem a inflação aumentar ou diminuir? Existe algo predominante? Claro, existe. Quando a gente for conversar sobre moeda, a gente vai ver que a oferta de moeda e a taxa de juros são os dois fatores fundamentais para a existência de inflação. Mas também o gasto do governo contribui muito para a elevação dos preços. Tá? Vamos estudar aos pouquinhos, nós vamos ver como que esses fatores se articulam para gerar uma elevação de preço. É claro que eles vão gerar em condições específicas, né? Nós temos que entender quais são as condições que esses fatores se articulam, a oferta de moeda, os juros e o gasto do governo, como eles se articulam para gerar inflação. Muito bem. Continuemos então. Veja só. Quando a gente está falando de economia como uma ciência social, então existe uma relação muito forte entre a sociedade e a economia. Quando a gente olha a nossa estrelinha lá, a estrelinha azul no espaço sideral, né, a gente vê ela como um todo. E na realidade é um todo. Mas quando a gente precisa estudar é que a gente separa as ciências naturais, as ciências humanas, as ciências sociais. E dentro das ciências sociais nós temos a sociologia, nós temos a economia. Nós criamos uma série de separações para podermos entender problemas muito complexos. O ser humano está desenvolvendo formas de compreender toda essa realidade, como que ela funciona. Agora, a economia e a sociedade, elas não são separadas, elas surgem como um todo. Toda sociedade, quando se organiza, historicamente, saindo da natureza, a sociedade se organiza como um todo. E uma coisa que ela tem que resolver de cara é como que ela vai alimentar as pessoas, como os bens serão produzidos. Então não tem como separar a economia da sociedade. A economia e a sociedade são uma coisa só. Mas nós estudamos a economia como uma parte da sociedade responsável pela produção e distribuição dos bens, e o consumo dos bens. Não é isso? Então, veja bem, a sociedade e a economia, elas são a mesma coisa. Nós só temos uma separação do ponto de vista teórico, para entendermos o funcionamento dessa parte, né, de produção. Agora, ocorre isso dentro de um processo histórico. Quer dizer,
não é uma invenção de alguém, não existe uma fórmula mágica para resolver isso. A economia, por exemplo, a questão aqui da distribuição de renda. Ao longo da história do Brasil, a renda foi sendo mal distribuída. As raízes disso estão lá desde da colônia. Mas não é a colônia que explica a distribuição de renda que nós temos hoje, mas é um processo que vem se articulando desde aquela época, cujo resultado é que continuamos tendo uma má distribuição de renda, embora recentemente tenha melhorado um pouco. Agora ela volta a piorar. Então a economia é fruto de um processo histórico. Não existe uma pessoa que tenha um controle sobre tudo isso ou a capacidade de resolver tudo isso. Muito bem. Nesse processo histórico, as sociedades, elas formam sistemas econômicos. Esses sistemas econômicos podem ser baseados na tradição, os sistemas mais primitivos, os tribais, baseados todo na tradição. Se fazia o que os antepassados faziam, se caçavam como os antepassados caçavam. As melhoras que haviam no processo produtivo eram muito lentas. Os sistemas mais complexos que se desenvolveram a partir daí, quando o homem começou a se organizar em cidades, e depois em unidades políticas de maior vulto, começaram a ser geridas pelo mando. Então, havia um rei, um faraó, que fazia, vamos fazer as pirâmides. E o comando era centralizado e se construíam as pirâmides porque o faraó assim o queria. E, finalmente, nós temos uma forma de organização que é em torno do mercado, onde decide-se o que produzir de acordo com o jogo do mercado. Nós vamos estudar isso aqui. Quer dizer, como o mercado valoriza as coisas. Os produtos que o mercado quer mais têm um preço maior, há uma maior demanda. E aí, então, há mais estímulo à produção desse bem. O bem que se quer menos tem um preço menor. Então, a tendência é, via mercado, serem produzidos os bens que têm maior demanda. O que não significa que todos vão poder ter acesso a esse bem. Porque nós temos outras questões aí que interferem nesse processo de distribuição, como nós já começamos a ver. Que bom, estou vendo aqui que as pessoas estão gostando da aula. Obrigado, gente, legal. Mas vamos continuar aqui, que nós temos ainda um bocado de coisa para ver e temos pouquíssimo tempo. Vamos lá, então é dessa forma aqui que ocorre a organização de sociedade. Essas tradição, mando e mercado, elas não ocorrem separadamente. Na sociedade de hoje, nós temos coisas regidas pela tradição, tem famílias que tradicionalmente estão no comércio, nós temos a tradição de deixar gorjeta no restaurante, são tradições. Alguns projetos eles têm que ter uma definição muito clara de o que vai ser feito, e é feito utilizando um sistema de mando, mas a economia, de um modo geral, na nossa sociedade é uma economia de mercado. A forma predominante de organização da sociedade hoje no planeta é o mercado, mas não é a única. Nós temos aqui, olhando para esse mapa aqui, nós vemos aqui nos Estados Unidos, aqui no América do Norte, é um sistema fortemente de mercado. Aqui na Europa, também fortemente sistema de mercado. O Ocidente, chamado Ocidente, são países capitalistas. Aqui, quando a gente pega aqui na Ásia, nós também vemos crescendo a economia de mercado, embora a China ainda seja uma economia centralmente planificada. Já vou explicar isso para vocês. Aqui no Brasil, na América Latina, também as economias estão se modernizando, se tornando economias de mercado, economias capitalistas, mas são economias muito pobres. Aqui na Oceania também, processo de desenvolvimento muito acelerado, enquanto que na África e Oriente Médio ainda temos muitos países organizados em torno de tribos. Então as economias não são muito dinâmicas, são os países mais pobres que nós temos no nosso planeta. Bom, isso mostra para a gente que nós temos duas formas, nessa riqueza toda de organizações que nós vimos rapidamente aqui pelo planeta, nós temos duas formas básicas de organização de uma sociedade. Ou através de um sistema centralizado, planificado, onde o Estado detém os meios de produção e define o que vai ser produzido. É o caso dos países comunistas. Cuba ainda, Coreia do Norte, a China já está deixando isso para lá, a Rússia já deixou isso de lado. E nós temos os países capitalistas ou de mercado, onde tudo é definido pelo jogo de mercado. Não é a única forma, ou não existe de uma forma
pura em um desses dois sistemas. Sempre há um mercado, sempre há interferência do governo no processo de produção. Ok? Bom, quando a gente olha então para o sistema de mercado, ele basicamente funciona dessa forma. Nós temos as famílias, tudo começa com as famílias. As famílias detêm os meios de produção, as famílias são donas das terras, as famílias são numa economia de mercado. Uma economia centralmente planificada não, mas numa economia de mercado as famílias são donas das terras, elas são donas do trabalho, claro, somos nós as pessoas que temos esse fator trabalho, e são donas do capital também. Então essas famílias oferecem esses fatores de produção no mercado de fatores, que as empresas adquirem, organizam esses fatores para produzir. Ao fazer isso, elas produzem bens e oferecem no mercado de bens e serviços, que são absorvidos por quem? Pelas famílias. Esse é o ciclo econômico, e em princípio está sempre equilibrado. Tudo que se produz com os recursos das famílias se transformam nas empresas em bens que são consumidos pelas famílias. E assim tudo estaria sempre em equilíbrio. Infelizmente, como há um problema de escassez de recursos, como há problemas de desejos ilimitados e questões políticas envolvendo a distribuição do produto, isso é que é importante, nós não temos isso sempre em equilíbrio. Existe o governo, a figura do governo, que equilibra, busca dar um equilíbrio a essas transações. Estimular o crescimento da economia, evitar abusos econômicos. O governo tem uma função importante de organizar essa sociedade e criar leis que sejam cumpridas para que todos atuem de acordo com o que se prevê pelo sistema. Mesmo sistema de mercado, com toda a liberdade que tem, precisa de leis. Muito bem, gente. É isso que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina. Nós vamos estudar essa organização desse mercado. Nós começamos a introduzir alguns aspectos essenciais para a compreensão de como funciona a economia. Existem dois ramos da economia que nós vamos abordar aqui, entre outros. São vários outros ramos, mas dois ramos nós vamos abordar aqui. Um que diz respeito a como que as empresas e as pessoas interagem no mercado. É a chamada microeconomia, que nos dá conta do preço, da formação do preço de cada bem. E outra que dá conta do funcionamento da economia como um todo. Ok? Então, essa chama-se a macroeconomia. É mais a economia que interessa ao governo. O que faz para a economia como um todo crescer? Essa é a macroeconomia. Essa interessa especialmente para a gente. Como nós vamos abordar esse problema? Na aula 1, nós vimos os conceitos básicos, nós estamos falando isso. Depois nós vamos falar ainda alguns conceitos básicos na aula 2 sobre fatores econômicos. E na aula 3, é necessário a gente dar uma rápida passada pela história do pensamento econômico, para a gente entender muitas das discussões que ocorrem no jornal hoje em dia, sobre liberalismo econômico, intervenção do Estado, etc. Depois vem a abordagem microeconômica, nós vamos estudar sobre o sistema de formação de preços. Na aula 5 também nós vamos falar sobre microeconomia, como as empresas se organizam para nos ofertar bens. Depois nós vamos fazer uma revisão aplicada. Depois disso, na aula 6, faremos uma abordagem macroeconômica. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer na abordagem macroeconômica, como se mede as variáveis econômicas. Aí nós vamos conversar um pouco sobre contabilidade social. Não se preocupem, não é contabilidade. É só o nome que é contabilidade social. Nós vamos falar aqui sobre medida de produtos econômicos. Depois nós vamos falar sobre, continuando nisso, nós vamos estudar aí, sim, moeda e inflação. Teve perguntas sobre isso. Moeda e inflação. Depois vamos falar sobre a política monetária e fiscal, ação do governo para promover o crescimento da economia. Vamos falar coisas como déficit fiscal, etc. E depois sobre política cambial e comercial, sobre exportação e importação, aspecto importantíssimo para a promoção do crescimento do país. E finalmente na aula 10 o que interessa, vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento econômico. Ok? E depois vamos fazer uma revisão, nós vamos ter uma revisão aqui sobre nosso aspecto. Vamos ver aqui as perguntas aqui, Comentários, o país deve estar sempre... Vamos lá ver aqui, eu não estou conseguindo ler o nome. A Taijan, professor, parabéns pelo conteúdo, está bem bacana, obrigado.
um comentário: de acordo com essa definição de economia, o país deve sempre escolher o melhor para atender as necessidades da melhor forma possível. Entretanto, ainda assim, escolhemos fazer estádios ao invés de escolas e hospitais. Lamentável, é verdade. O problema é essa racionalidade das escolhas econômicas, é uma questão muito importante, que nós vamos ver se a gente começa a entender. Mas não é simples, tá, Tajano? Não é uma coisa que a gente responde assim. Não basta a gente lamentar simplesmente nós temos mais estádios de futebol do que hospitais ou escolas. A gente tem que entender essa dinâmica econômica que gera crescimento econômico. É algo complexo. É por isso que a gente tem que estudar economia, para entender a natureza dessas escolhas. Não são simples. Porque também, se a gente não tem estádio de futebol, a gente tem menos empregos. E aí a riqueza, o nível de riqueza é menor. Percebe? Então, vamos continuar. Vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. As artimanhas de cobrir os rombos da economia como mando. Podemos considerar as artimanhas do governo de cobrir os rombos na economia como mando? Olha só, eu sem querer fazer trocadilho, eu acho que a gente pode considerar isso, Juliana, mais um desmando, né? Esse descontrole que se tem sobre os gastos do governo. Mas não seria mando, não. Isso é uma disfunção econômica mesmo, é algo que é contra a lei, né? Alguém está pedindo aqui que a aula seja meia hora mais tarde. Aí é uma coisa que escapa do meu controle aqui. Essa informação vai ser até passada adiante, mas nós temos que seguir esse horário conforme está estabelecido. De qualquer forma, obrigado, tá, pelo elogio. Bom, eu estou vendo aqui que todo mundo gostou. Eu vou, depois de terminar a aula aqui, eu vou ali para a telinha. Se alguém tiver alguma questão para conversar, a gente ainda pode conversar um pouquinho aqui pelo chat, ok? Então, gente, olha, foi muito legal essa conversa que nós tivemos aqui. E na próxima aula vamos continuar aqui estudando um pouco alguns conceitos básicos de economia, ok? Então, até lá.